Olá, queridos! Mais uma vez eu estou aqui para gravar para vocês sobre o baralho cigano, né? Que para mim, baralho cigano não é que chega a ser uma simbiose, mas ele é realmente muito do caminho da minha vida, muito do caminho de todas as mudanças que aconteceram dentro da minha jornada, dentro da minha colocação. Então, hoje gravar esse vídeo para vocês falando sobre o curso de baralho cigano e o que ele traz para vocês, para mim é algo, uma honraria, de fato uma honraria. Porque eu posso dizer assim, tá? O baralho cigano, ele sempre foi na minha vida e na vida daquele que entra para essa jornada cigana como grande orientador mesmo, não só seu, quanto daquele que vem buscar realmente uma resposta, porque todas as pessoas, às vezes, quando sentam na nossa frente, ela está passando por um momento que a deixa esgotada, que a deixa num momento muito difícil. Então, essas cartas, elas vêm trazer aí todo um caminho, toda uma resposta. Então, as imagens que contém no baralho, quando a gente começa a fazer o nosso trabalho, deixa eu colocar aqui mais baixo, vamos fazer dessa forma, a fazer toda uma resposta para o nosso consulente, começa a contar uma história. Essa história que é que a gente vai fazer toda a decodificação, é toda essa história que nós vamos fazer o caminho para poder dar as respostas. Por quê? Olha só, as cartas ciganas, as imagens, isso até mesmo falando um pouquinho de Jung, Jung dizia que o oráculo ele era o grande decodificador do inconsciente da pessoa que estava a buscar uma resposta. Então, o que, que ele queria dizer com isso? Todas as respostas estão dentro de você. A única coisa é que você não consegue decodificar. Nós, como oraculistas, nós somos esse decodificador. Nós somos aqueles que vamos entender o que essa imagem está aqui falando e vamos ali ajudar aquele consulente a fazer a sua linha de compreensão e dentro dessa linha de compreensão ele vai conseguir resolver as suas coisas, tá bem? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando as pessoas me perguntam sobre trabalho, por exemplo, eu vou conseguir um trabalho? Então, eu venho aqui e vou tirar para ela aí 7 cartas, tá bem? Então, o que que me fala? Eu pergunto, olha, você mandou seus currículos, tá bem? Porque a carta me fala que chega notícias para você sobre esse trabalho em até 9 dias, pode vir através de um amigo, porque o cachorro é um amigo, um leal, que vai te ajudar com essas questões financeiras e as estratégias, para que você tenha este início, mas para esse local que você pode ser chamado, por favor, não tenha atitudes imaturas, para poder gerar o quê? Através da comunicação. E continua a história, a renovação, o crescimento que você está buscando, é um local que você ainda não viu com clareza onde é, e que com isso, se você usar a razão e sua força de realização, o caminho, tá abertão, para quê? Para que você encontre a segurança. Então, vocês viram que a carta contou uma historinha para a pessoa? Deu a resposta, deu as dicas que ela tinha que seguir, e a partir dali, ela seguir. Então, na verdade, dentro da pessoa, tinha a sua resposta? Tinha sim. Estava lá, já lá dentro. Não, eu vou conseguir sim um trabalho, mas eu já conheço? Eu não conheço? Como é isso? E é isso que a carta veio trazer, essa decodificação, porque muitas vezes podemos pedir ajuda aí para um amigo, esse amigo vem, coloca para você todas as coisas, te esclarece tudo e você chega aonde que é preciso, tá bem? Uma das coisas que eu adoro, das quais eu aprendi com Carmen, foi embaralhar o baralho em pé, porque assim colocamos a vida do nosso consulente em pé. Ele já está, às vezes, até se sentindo assim, né, sem forças para levantar. Quando embaralhamos em pé, trazemos essa força, essa é a parte magística aí do baralho, de trazer essa energia. Fora isso, são 36 cartas, é o símbolo do sol, dizendo para o nosso cliente que essas mensagens vão o quê? Clarear o seu caminho, porque aonde que elas tocam, clareia o seu caminho. Então, quando a gente vem fazendo essa decodificação com as cartas e aprender sobre essas cartas, elas não são só
um caminho de autoconhecimento para você. Porque quando você aprende sobre essa carta, como por exemplo o rato, que eu coloco aqui para vocês, esse rato me diz que ó, você está cometendo desgastes, perdas, isso está se referindo a comportamento, ao meio como você vê as coisas, como você se coloca diante das situações, tá vendo? Então, o rato está pedindo para que você faça o quê? Mude! Porque senão vai ter o quê? Rompimentos e perdas. E aí, muitas vezes, a pessoa, quando ela muda, muda toda uma situação, e quando ela não muda, vai ter perdas. Aí é onde chega pra gente, olha, eu perdi meu trabalho, acabou um relacionamento, eu estou com problemas dentro da minha família e da minha casa, e muitas vezes o rato ele está lá falando, isso foi uma atitude imatura, a pessoa não agiu conforme deveria. Então, esse grande conselheiro é as cartas ciganas, porque ela fala exatamente do que você deve fazer, mas também o que você vem fazendo. Então, quando você aprende que você precisa mudar este conceito, mudar este comportamento e fazer isso de forma harmoniosa, claro que isso vai ter mudança, claro que isso vai ter todo um outro caminho. Então, o que eu coloco para você? Faça a mudança, faça o caminho, porque a carta está te pedindo, mude. As questões de amor, né? Tão procuradas por essa cigana Carmen, tão procuradas pelas pessoas. Então, muitas vezes, o que a pessoa pergunta para mim? Vou encontrar a pessoa que é da minha vida? Então, a carta, ó, saiu falando do rato. Tire aquilo que leva às perdas, né? Se você já teve perdas, o rato vem falando, não leve isso à frente, porque pode repetir, pode ser um comportamento que a pessoa está tendo, que está se repetindo. Normalmente, quando isso acontece, o rato aparece para a minha repetição de padrão. Então, como você está se comportando mediante as coisas? Ó, seja amigo seu. A nova fase pede para que você, olha a historinha, se introspecte, pense um pouquinho no que estava levando às perdas, tá bom? Equilíbrio, porque a nova plantação vai te trazer o quê? Equilíbrio, vai te trazer aí o que você deseja, que é a segurança. Ó, as respostas vêm rápida, é um caminho sim de vitória e que, com jeito, você vai encontrar esses sentimentos verdadeiros, o cavalheiro acenando, dizendo, ó, aquilo que a consulente deseja está vindo rapidamente e que pode fazer parte o quê? Até de pessoas que são amigos da família, pessoas próximas, olha a árvore, falando de bases, raízes, de pessoas que podem ser próximas ali a ela, mas que ela tire as dificuldades que são colocadas. Ó o rato, ali ó, olha a concentração falando, tem um padrão se repetindo, tem algo se repetindo. Então, é assim que nós aprendemos a interpretar, é assim que nós aprendemos a colocar e dar respostas. Fora isso, a carta vem falando também do quê? De saúde, vem te falando sobre o seu caminho, os seus dons mediúnicos, a estrada que você deve seguir, enfim. Cada carta, e vou tentar contar essa historinha para vocês, vou tentar contar aqui nas 9 primeiras cartas. Aqui já está, opa, que beleza, hein? Algumas cartas que já me ajudam bastante, ó, a 3 já está aqui. E eu vou tentar contar uma historinha, que é a historinha aí da carta para vocês. Espera. 8, não, só faltou o ramalhete. Bom, deixa eu alinhar, tá bom? Isso aqui eu chamo a linha do elemento ar, tá bom? Essa linha do elemento ar é a linha onde o quê? Tudo surge na mente do nosso consulente e surge de que forma? De forma que faz parte dos seus pensamentos, tá bem? Então, tudo para mim surge no mundo das ideias, do qual vai precisar da ação, que é o elemento fogo, e vai precisar dos seus sentimentos para a concretização, perfeito? Então, essa linha do elemento ar e essa forma como Madame Lenormand coloca, ela diz o seguinte, tá bem? Que o cavaleiro me diz que tudo que o nosso consulente deseja vem para a vida dele rapidamente. Então, ele só precisa ter o quê? Às vezes a ação da espera, a ação de entender que as coisas vão chegar até ele. Mas para chegar até ele, ele não pode pôr dificuldades. Quais são essas dificuldades? Eu nunca tenho sorte, nada dá certo na minha vida, tudo que eu consigo é com muito sacrifício. Olha a quantidade de pensamento que já foi colocado, perfeito?
Então, a carta vem pedindo para que, se você quer que chegue depressa, não coloque dificuldades. Por quê? Porque o que você deseja está sendo gerado. É uma geração. Para a geração ser mais rápida, não pode colocar dificuldades. Às vezes a geração se estende para chegar as coisas até você pela forma e pela dificuldade que você coloca. O que eu quero que vocês também pensem, que o navio, ele está numa superfície, que é uma superfície que é o quê? Insegura, uma superfície que a água está falando das nossas emoções, e das nossas emoções nós podemos tanto dominá-las, quanto afundá-las dentro delas, não é? Então, o que você deseja gerar, você tem que realmente controlar essas emoções. Então, até no curso eu ensino o seguinte: por que o navio até hoje tem que ter um comandante? Porque sem a razão, e o comandante está ali representando a razão, você pode se perder nas suas emoções. E se você se perder nas suas emoções, ou seu barco vai à deriva, a geração das coisas se perdem, ou você muda de rumo. E aí, aquele destino que estava traçado, ele pode passar por um novo traçado, ou nem chegar aonde que é. Mas você não pode culpar aí porque as coisas não deram certo, e sim porque você não dominou suas emoções. E isso é o grande aprendizado realmente do baralho, porque muitas vezes as pessoas falam: olha lá, as coisas não deram certo, mas você colocou dificuldade. Então tudo está de fato nas suas mãos. Por quê? Porque aonde você estiver, a carta fala, você tem que se sentir seguro e equilibrado, é a casa, você precisa se sentir seguro e equilibrado. Se você se sentir seguro e equilibrado e usar os conhecimentos que você aprendeu na sua infância, tudo que você aprendeu de conhecimento para prosperar, você não só não desvia da onde você precisa chegar, como você também não coloca dificuldades. Por quê? Porque o que nós aprendemos é que, se nos dedicarmos, fazermos o nosso melhor, alcançamos as nossas metas. E mesmo que eu não veja com clareza aonde eu preciso chegar, não importa. O que importa é que eu mantenha a direção. Às vezes eu só tenho que ir mais devagar, nada além do que isso. Por quê? Porque eu preciso, muitas vezes, parar e lembrar do que eu aprendi, de como deve ser feito e como eu devo exercer. Dito isso para vocês, outra coisa que a carta pede é que eu exerça a comunicação. Eu tenho que ter cuidado, sim, com o que eu falo, porque a fala, ela tanto constrói quanto destrói. Por isso que a carta da cobra está aqui, me falando de comunicação, porque se você faz uma comunicação plena, clara, você vai construir as suas coisas. Por isso que raciocinar antes de falar é tão importante, porque eu vou fazer uma linha de raciocínio plena, clara, com objetividade, e é isso que vai me levar aonde que eu preciso. Se eu tropeço na comunicação, ou machuco, ou ofendo, eu vou gerar as inflexibilidades. Essas inflexibilidades é que me geram as dificuldades de chegar onde que eu preciso. Então, bastante cuidado. Pensem no que vocês vão dizer, pensem em como vocês vão se colocar e pensem como vocês vão, principalmente, falar. E fora isso, se adaptem a todas as situações. A adaptação ela é fundamental. Por quê? Porque temos que criar novos ciclos, temos que estar dentro dos ciclos. E quando um ciclo finda, eu tenho que ir para o outro. Isso não quer dizer que eu tenho que, muitas vezes, parar o meu trabalho ou trocar de relacionamento, nada disso. É que as relações, todas elas têm um ciclo. E esse ciclo, ele termina, começa outro, termina e começa outro. E eu tenho que ter olhos para observar isso e resolver todas as coisas dos ciclos, tá bem? Porque assim eu encontro a renovação, eu encontro a felicidade, eu encontro a plenitude. E essa plenitude é que vai me dar a sabedoria para mim entrar na linha do fogo, que aí entra a foice. Só vou falar um pouquinho sobre ela. É onde eu tenho a coragem de fazer os cortes necessários e fazer as escolhas que eu preciso para a minha vida. Então, o que eu quero resumir para você, ó, só falei da linha do ar. Então, olha a quantidade de ensinamentos, a quantidade de compreensão. Fora isso, para os ciganos, esse aqui é o pão na mesa. É você encontrar não só o seu destino, como você encontrar esses conhecimentos e também colocar um pouco dessa estruturação cigana dentro da sua vida. É você ter a oportunidade, de fato, de ter a sua ofisa. E dentro da sua ofisa, você fazer o seu melhor. Fazer com seus conhecimentos e esse encontro com a sua missão
o melhor caminho para você seguir o seu destino. Então, as cartas, elas são isso. Foi isso que Madame Lenormand queria, que você encontrasse o seu caminho, o seu destino, a melhor jornada, a melhor forma de você ser feliz com aquilo que você tinha e que você tem. E fora isso, quando eu aprendo, automaticamente as coisas melhoram. E quando tudo melhora, é claro que eu me sinto muito feliz e claro que eu encontrei sim essa felicidade, essa renovação. Encontrei a vitória, porque eu entendi que os obstáculos eles foram passados. Então, se vocês querem aprender da 1 a 36, entender nessa jornada que eu tenho que dar esses passos a passos, e não só para você, como você ter também um caminho de resposta para aquele que vem te perguntar, seja bem-vindo às cartas ciganas. Sejam bem-vindos a conhecer este oráculo, as cartas ciganas. Esses 36, esse número do sol, que aonde ele vai estar, ele vai esclarecer. E quando ele esclarece, ele traz a sua mensagem, mas principalmente ele traz aquilo que você não estava vendo com clareza, porque assim como é dito pelos nossos querido Carl Gustav Jung, ele é o grande decodificador daquilo que você já traz inerente dentro de si. Então, conheça-se para que você possa também levar esse melhor ao próximo, tá bem? Então, ficamos por aqui, ficamos nessa explanação e nesse convite para a próxima turma do curso de baralho cigano, que com muita alegria vou ministrar para vocês. Então, um beijo grande, até o nosso próximo encontro.